Papa Pio X profetizou a fuga e a morte do Papa Bento XVI de Roma e do Vaticano. A visão de Pio X. O que vi foi aterrorizante. Será ele o único, ou será um sucessor? O que é certo é que o Papa deixará Roma e, deixando o Vaticano, deverá passar sobre os cadáveres de seus padres. Não digam nada disso para ninguém enquanto eu estiver vivo. Numa segunda visão, durante uma audiência com a Ordem Franciscana em 1909, o Papa Pio X pareceu ter entrado em transe. Depois de alguns momentos, ele abriu seus olhos e se levantou anunciando: vi um de meus sucessores, de mesmo nome, Giuseppe ou José, que voava sobre os cadáveres de seus irmãos. Ele se refugiará em algum lugar secreto, mas depois de um breve descanso, sofrerá uma morte cruel. O respeito a Deus desapareceu dos corações humanos. Eles até mesmo desejam apagar a memória de Deus. Essa perversidade nada mais é do que o início dos últimos dias do mundo. O Papa da visão de Pio X é sem sombra de dúvidas o Papa Emérito Bento XVI, que renunciou em 28 de fevereiro de 2013. A partir dessa data, passou a viver na residência de verão de Castel Gandolfo, que fica a 30 quilômetros do Vaticano. Bento XVI deve ficar lá por 2 meses, até o fim de abril de 2013, quando então, voltará para dentro dos muros do Vaticano, para ficar recluso, enclausurado, na residência chamada Santa Marta. O que identifica o Papa Bento XVI, como um dos sucessores de mesmo nome, que viu o Papa Pio X, cujo nome de batismo era Giuseppe, José em italiano, é que o Papa Bento XVI, também chama-se José, Joseph em alemão, ou seja, o Papa Bento XVI tem o mesmo nome do Papa Pio X. Um outro detalhe importante da visão de Pio X, é quando ele diz que viu esse Papa voando sobre os cadáveres de seus irmãos, o que, obviamente quer dizer que o Papa Pio X viu o Papa Emérito Bento XVI, literalmente voando por sobre o Vaticano de helicóptero, no papacóptero branco, onde lá de cima, avistava os cadáveres de seus irmãos padres, bispos e cardeais mortos em Roma, no Vaticano e na Praça de São Pedro em Roma. A parte final dessa terrível visão de Pio X sobre o Papa Bento XVI, é o trágico destino que o espera depois da sua fuga do Vaticano, uma morte cruel. 3. Anjo da Piedade, com o sinal do martírio. É o que viram os meus olhos. E a voz do Vale de Cédron revelou-me coisas terríveis. É o atual Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. O Vale do Cédron é um vale próximo de Jerusalém, que alude ao Vale de Josafá ou Josafate, que em hebraico significa o vale onde Deus vai julgar, o vale do julgamento ou vale do juízo de Deus. Bento XVI é o Papa que guiará, conduzirá, a Igreja e o seu sucessor, o Papa Francisco, até o Vale do Juízo ou Vale de Josafá, em Jerusalém, para o grande julgamento de Deus, pois, Bento XVI é aquele que coroará a Igreja com a glória da oliveira, a glória de Israel em Jerusalém. Significado de martírio: morte, tormentos sofridos pela fé. Grande dor física. Grande sofrimento moral. Aflição, agonia, angústia, aperto, apertura, tormento, tortura e tribulação. O sinal do martírio tem a ver com a frase com o nome em latim Petrus Romanus, que São Malaquias em sua profecia sobre os papas, deu para esse último papa, Francisco, que remete a um martírio sofrido pelo apóstolo Pedro, São Pedro, que foi torturado e crucificado até a morte. O cardeal argentino Mário Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, que adotou o nome papal de Francisco, pertence à Companhia de Jesus, conhecida como jesuítas, fez voto de pobreza, anda de transporte coletivo e cozinha suas próprias refeições, sendo um homem extremamente humilde e simples. O monge de Pádua fez a seguinte profecia a respeito do Papa Francisco: ele chegará a Roma de uma terra distante para encontrar tribulação e morte. Agora já sabemos que o Papa Francisco veio mesmo de uma terra distante, da Argentina, do extremo sul da América do Sul. Os cardeais do conclave foram buscar um Papa no fim do mundo, como disse o próprio Papa Francisco em seu discurso de apresentação ao povo na Praça de São Pedro em Roma no dia 13 de março de 2013. Mas, o final da profecia do monge de Pádua acima, também prevê a morte do Papa Francisco depois de muita tribulação.
Agora ficou também muito claro e objetivo o que São Malaquias quis nos dizer em sua última profecia relativa ao sucessor do Papa Bento XVI. Disse São Malaquias a respeito do sucessor do Papa Bento XVI: na extrema perseguição da Igreja Romana sentará, no solo, isto é na Catedral ou Cadeira Pontifícia de São Pedro, Pedro Romano, que apacentará suas ovelhas entre múltiplas tribulações, as quais transcorridas, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o juiz tremendo, Deus, julgará o povo e então será o fim. O monge de Pádua completou a frase de São Malaquias, dizendo: na suprema desolação do mundo, reinará Pedro Romano, último pontífice de Deus verdadeiro. Roma criminosa será destruída e o juiz tremendo julgará, triunfante, todos os povos. O Papa Francisco escolheu o nome papal Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que é o padroeiro da Itália. Mas, o que quase ninguém sabe, é que São Francisco não se chamava Francisco. Seu nome verdadeiro era Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis. Giovanni di Pietro di Bernardone. Em Pietro, o segundo nome de São Francisco de Assis, está a estreita relação com a divisa em latim Petrus Romanus, que está embutida na última e extensa frase em latim da profecia de São Malaquias, pois, todas as outras legendas dos papas anteriores, só puderam ser relacionadas com os respectivos nomes papais, depois desses terem sido eleitos, e com o Papa Francisco não poderia ter sido diferente, pois, o Papa Francisco escolheu esse nome, com certeza, sem atentar para o fato de um nome verdadeiro de São Francisco de Assis conter o nome Pietro, Pedro, dando margem assim ao inexorável cumprimento da profecia de São Malaquias em sua total extensão e consequências proféticas. Isso mostra que não se pode driblar o que foi profetizado e é a prova mais contundente de que as profecias de São Malaquias acerca dos papas não é uma fraude como muitos já disseram e como muitos estão a dizer depois da eleição do Papa Francisco, que supostamente, para os desatentos e descrentes, não se cumpriu devido ao Papa Francisco não se chamar Pedro ou Pedro II, sendo que agora está mais do que provada a relação do nome verdadeiro de São Francisco de Assis, a saber, Giovanni de Pietro, com a divisa latina de São Malaquias relacionada ao Papa Francisco. 28 de fevereiro de 2013. Sede vacante. 13 de março de 2013. Habemus Papam. O Papa Francisco é Petrus. Mas, por que Romanus? Como já sabemos, tanto o termo Romano Romanus, quanto o nome próprio Pedro Petrus, tem a ver com o Papa Francisco e seu nome papal, escolhido para homenagear São Francisco de Assis, um santo italiano da Idade Média, que viveu na cidade de Assis, na época em que a Itália fazia parte do então antigo Sacro Império Romano Germânico, fundado pelo imperador Carlos Magno. A profecia, que estava por ser cumprida e a sorte do novo Papa, oficialmente estava por ser lançada com a renúncia do Papa Bento XVI em 28 de fevereiro de 2013. Petrus Romanus et Franciscum pp. Em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome era Giovanni di Pietro Pedro ou Petrus, de Bernardone, cidadão romano, Romanus, do Sacro Império Romano Germânico, Sacro Império Romano Germânico, de 962 a 1806. São Francisco também podia ser considerado romano, já que nasceu na Itália, em 1182, na época em que o território italiano ainda fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. As fronteiras do Sacro Império Romano Germânico entre os anos de 962 a 1806, sobre as fronteiras da Europa moderna foram sucedidas por Reino da Germania, Reino Itálico, Antiga Confederação Helvética, República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos, Confederação do Reno, Império Austríaco, Primeiro Império Francês, Reino da Prússia. O Sacro Império Romano Germânico, em latim Sacrum Romanum Imperium, foi a união de territórios da Europa Central durante a Idade Média, durante toda a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, sob a autoridade do Sacro Imperador Romano. Embora Carlos Magno seja considerado o primeiro Sacro Imperador Romano, coroado em 25 de dezembro de 800, a linha contínua de imperadores começou apenas com Otto, o Grande em 962.
O último imperador foi Francisco II, que abdicou e dissolveu o império em 1806 durante as guerras napoleônicas. A partir do século XV, este estado era conhecido oficialmente como o Sacro Império Romano da Nação Germânica. A extensão territorial do império variou durante sua história, mas no seu ápice englobou os territórios dos modernos estados da Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, República Tcheca, Eslovênia, Bélgica, Países Baixos e grande parte da Polônia, França e Itália. Nota de O Profeta Mundial. Portanto, em pertencendo à Itália, ao Sacro Império Romano Germânico, na época em que nasceu e viveu São Francisco de Assis, este santo italiano, cujo nome verdadeiro era Giovanni di Pietro Pedro ou Petrus, di Bernardone, era considerado Romano Romanus, ou simplesmente, Petrus Romanus. Isso explica o fato de o atual Papa Francisco estar relacionado ao epíteto latino Petrus Romanus, relacionado à última profecia de São Malaquias referente ao último Papa de sua lista profética, que é como ele mesmo disse, o último pontífice de Deus verdadeiro que guiará suas ovelhas, fiéis, em meio a muitas tribulações, depois das quais, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, quando o povo será submetido ao julgamento de Deus, depois do que virá o fim. As profecias mostram que o líder dos jesuítas, ordem a qual Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, pertence, é justamente chamado de o Papa Negro, devido à sua batina negra. Isso parece ser mais uma referência ao último Papa, que na verdade será não um Papa, mas um antipapa, que subiria ao trono de São Pedro no fim dos tempos, segundo Nostradamus, depois dos pontificados dos dois últimos atuais papas, Bento XVI e Francisco. O brasão de Bento XVI mostra intrinsecamente a figura de um papa, antipapa, negro, não de raça negra, mas, figuradamente negro. Um papa, antipapa, com símbolo de um urso, símbolo da Rússia. Um papa universal, simbolizado pela vieira, que é um sinal da glória de Israel, a oliveira santa que domará a oliveira brava conforme nos disse Paulo em Romanos capítulo 11, 17. Na história da Igreja Católica Romana nunca foi eleito um papa jesuíta. O nome papal Francisco, adotado pelo cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, também é inédito. Francisco, mais conhecido como São Francisco de Assis, era o pseudônimo de Giovanni Pietro Pedro em italiano, ou Petrus em latim, di Bernardone, nascido na Itália na época do Antigo Império Romano, e portanto, considerado também um cidadão romano, Romanus em latim, pois, São Francisco de Assis, Giovanni di Pietro di Bernardone, nasceu, viveu e morreu sob o domínio, não do Antigo Império Romano do Ocidente nem do Oriente, mas, do Sacro Império Romano Germânico que dominou a Itália e grande parte da Europa Central entre os anos de 962 a 1806 DC. São Malaquias, então, claramente, usou o epíteto latino Petrus Romanus, como um simbolismo para Francisco de Assis, ou seja, Giovanni di Pietro di Bernardone, que para todos os efeitos era considerado um cidadão romano do antigo Sacro Império Romano Germânico, para indicar o futuro Papa Francisco. Malaquias, Malachi Morgan, foi um sacerdote católico nascido em Armagh na Irlanda, em 1094 e falecido em 1148. Após visitar Roma pela primeira vez, aos 45 anos, em 1139, o então, Malaquias, bispo de Armagh, Irlanda, afirmou ter recebido uma série de visões referentes ao futuro da Igreja e de todos os papas restantes desde então. Em menos de um ano ele redigiu 112 breves descrições, lemas ou divisas em latim, sobre cada papa que se sucederiam desde o ano de 1143 e que mostravam a evolução do catolicismo até a destruição da Igreja. São Malaquias, como ficou conhecido, entregou esses escritos ao Papa Inocente II, que, assustado com o que leu, mandou escondi-las. Durante 400 anos essas profecias ficaram escondidas no Vaticano em Roma. Redescobertas no século XVI, foram publicadas pelo monge Arnold de Vion. Com o passar dos anos, muitas delas mostrarão ser previsões precisas sobre o papado.
Há a possibilidade de que os cardeais tenham elegido um papa, de forma que a profecia de São Malaquias não se confirmasse, dado a grande veiculação e massificação da profecia nos meios de comunicação de todo o mundo, a qual tomou uma mega proporção como nunca antes visto. Se isso for verdade, parece que não deu certo, pois, conforme outro vaticínio do monge de Pádua, que previu que o Papa Francisco viria de uma terra distante, se confirmou, pois, o Papa Francisco veio da Argentina, um país muito distante de Roma e do Vaticano, localizado no extremo sul da América do Sul, e que o próprio Papa, sem se ater ao que disse, falou. Os meus amigos cardeais foram buscar um Papa quase no fim do mundo. A continuação da profecia do monge de Pádua também diz que o Papa Francisco, ao chegar a Roma como Papa, encontrará tribulação e morte. As vestes do líder dos jesuítas era negra, e por isso os jesuítas vestem negro. O Papa Francisco é o primeiro jesuíta a ser eleito para o trono de São Pedro. Parece que o cardeal Bergoglio estava incomodado em usar branco, pois suas vestes, como jesuíta, sempre foram pretas. O conclave, conchave, a votação oculta e eleição secreta de um papa. Tudo que vem de êxtase, ocultismo, portas fechadas, tudo às escondidas, como no caso do conclave ou conchave, são coisas malignas, e pertencem a Satanás, não porque é oculta, mas é porque Satanás, só pelo fato de que no seu coração sentiu-se mais poderoso que Deus, perdeu sua beleza e poder, porque vinha de Deus. Deus não escondeu nada de ninguém. Os homens é que gostam de fazer um verdadeiro ar de sinistricidade nas coisas que fazem, para que as pessoas não sejam surpreendidas por seus conchavos políticos. Para saber melhor, procure a saber de um padre ou uma freira, o que é a Advenite. Para quem não sabe, Advenite é um convênio que existe na Alemanha, do governo alemão com a Igreja Católica Romana, feito com uma fortuna em dinheiro, e que o governo alemão fez com o Vaticano, às custas do Vaticano não interferir na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, pois, foi graças a este mesmo acordo, que o governo da Itália permitiu que se fizesse da Igreja Católica um outro país independente e soberano dentro de Roma e da Itália, nascendo assim, o Estado do Vaticano em 11 de fevereiro de 1929 num tratado assinado entre o então Papa Pio XI e o ditador fascista italiano Benito Mussolini, aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, cujo intuito era de dominar o mundo e de exterminar todos os judeus da face da terra. Fonte: A História da Igreja, a Segunda Guerra Mundial e o Estado Pontifício. São Malaquias escrevia subliminarmente, usando metáforas e alegorias em latim. Portanto, acreditar que ele colocaria o nome de todos os 112 papas, incluindo o nome papal do Papa Francisco, escrito exatamente assim, com todas as letras, é uma grande burrice. O nome do último papa jamais poderia ser Pedro, pois vai contra todos os protocolos papais e suas tradições, pois nunca houve um papa chamado Pedro e nem nunca haverá, pois é tradicionalmente considerado sacrilégio ou uma grande heresia utilizar o sagrado nome do suposto fundador da Igreja de São Pedro, o que por si só já nos mostra que o epíteto Petrus Romanus não é uma mensagem direta, e sim um código para ser decifrado, que agora começa a fazer algum sentido com a eleição do Papa Francisco. Francisco, o nome papal adotado pelo sucessor de Bento XVI, estabelece uma espécie de link com a profecia de São Malaquias acerca do último Papa, pois, o nome de batismo de Francisco, nascido em Assis na Itália, era na verdade Giovanni di Pietro Pedro em italiano, di Bernardone. Naquela época, a cidade de Assis, como já vimos, era uma cidade italiana pertencente ao Sacro Império Romano Germânico. Daí São Malaquias ter colocado na extensa frase em latim dedicada ao Papa Francisco, o lema latino Petrus Romanus. Profecias são enigmas criptografados, dados para serem decifrados, uns mais fáceis e outros mais difíceis de serem descriptografados. Não existem profecias de profetas sérios que não possam ser cumpridas, apenas existem profecias mal interpretadas, que com o tempo, devido à realização de certos fatos ou acontecimentos, tornam-se mais claras e objetivas.